pessoal, bom dia. Hoje nós vamos para a nossa aula de português falando sobre a redação. Aí nós temos 10 dicas, de como mandar bem na redação. E nós temos: leia bastante sites, jornais e revistas, pratique e faça uma redação por semana. Seja objetivo na sua redação. Não saia do tema, que é uma parte muito importante. Não repita muitas palavras, ou seja, utilize sinônimos. Evite gírias, não é? Nós temos também: respeite o formato da redação exigida. E leia o último parágrafo escrito antes de continuar. Ou seja, você tem que prestar bastante atenção, na hora de fazer a redação, para que haja um aprendizado melhor, para que haja uma redação bem feita. Nós também precisamos entender que não podemos sair do tema da nossa redação. Não podemos misturar uma informação com a outra. Temos que seguir apenas com o mesmo tema, não é? É muito importante que você também pratique as redações no seu caderno, fazendo uma redação por semana. Isso seria de grande proveito. E sempre leia o último parágrafo que você for escrever. Ou seja, você escreveu esse parágrafo e quer prosseguir, leia primeiro ele, depois continue, para que você possa pegar o engajamento da redação, não é? É muito importante que você não saia do tema e evite gírias, não é? Ou seja, evite termos coloquiais, os termos que nós usamos no nosso dia a dia. Esse tipo de palavreado, ele não deve conter na sua redação, ou seja, ele não deve estar dentro do seu texto, não é? Você precisa ser objetivo, tem que chegar e falar o que você quer na redação. Você não pode estar apenas reberando a informação. Seja objetivo e prático para que o leitor possa entender que você sabe lidar com uma redação. Vamos lá. Algumas técnicas, não sabe ali exatamente, poxa, o que me tá faltando aqui, gente, para que minha redação fique perfeita. Eu já tenho uma boa noção, mas qual técnica que está faltando, tudo bem? E essa aula, ela é, na verdade, eu não vou dar em si um conteúdo, mas eu darei todo o direcionamento que você precisa, todas as aulas que você precisa, eu vou linkar aqui para você assistir gratuitamente todas, beleza? Para que você tenha um direcionamento e consiga em 10 aulas formar uma boa redação. Se você estudar essas 10 aulas, eu garanto a você que você fará uma boa redação, beleza? Olha só, pré-redação. Eu dividi esse conteúdo em pré-redação e estrutura da redação. Por quê? Por que eu coloquei isso? Porque a redação, ela começa, e eu sempre digo isso a vocês, a redação começa antes mesmo de você começar a escrever o seu texto. A redação não começa quando você põe a caneta no papel e começa a escrever, não. Ela começa em toda a organização do pensamento, em toda a análise reflexiva que você faz após a leitura da coletânea da sua prova, após a leitura do tema da sua prova. Então a redação, gente, ela não começa quando você escreve, ela começa quando você organiza o que você colocará no papel. E muita gente não consegue entender essa parte, por isso que eu falo que é uma pré-redação. Então a organização do texto começa antes do ato de escrever, por isso que o primeiro vídeo que você tem que assistir, que vai te dar essa base de organização das ideias, de organização dos seus pensamentos, é como organizar as ideias e pensamentos. Ele vai aparecer aqui em cima para você e ele vai também aparecer aqui na descrição. Então essa é a aula número 1 que você tem que assistir. Como organizar as ideias e pensamentos. Nela eu explico metodologias, técnicas, dicas de como que você coloca aquilo ali, como que você escreve os tópicos do tema, os problemas, as soluções, como que você faz para organizar as suas ideias antes de começar a escrever. Isso ajuda inclusive você a evitar a tal da falta de coesão e coerência. Porque você já tem com essa organização do pensamento, com essa organização da ideia, você já tem muito claro sobre o que você vai escrever. Você vai organizar, você vai estruturar a base do seu texto antes de escrever todo o texto. Por isso que é importante que você aprenda a primeira coisa, como todas as ideias nebulosas que estão aqui na sua cabeça em relação àquele tema que você acabou de ler, como que você coloca isso no papel de forma organizada, beleza? Na sequência, eu indico a você que assista o vídeo de como fazer a redação em 1 hora. Porque não adianta você aprender todas as técnicas que você verá aqui nesse vídeo, assistir todas essas aulas, se você não conseguir aplicar isso dentro de um período de 1 hora, que é o que você tem nas provas, em qualquer prova, seja ENEM, vestibular, concurso público, você sempre tem 1 hora a mais, porque é o suficiente para que você faça uma redação. Tirando aí algumas exceções, que tem redações mais longas, mais do que 30 linhas, beleza?
Então, 1 hora é o suficiente para uma redação de 30 linhas? Sim, e eu explico nessa aula como fazer a redação em 1 hora. Aprender a cronometrar o seu tempo. Qual técnica que você aplica para fazer a redação em 1 hora e revisar? Por isso que eu indico que você assista também o vídeo Técnica 15x5. É um vídeo que eu ensino você a escrever a base da sua redação em um determinado tempo e fazer pequenas revisões no seu texto, entregando assim uma redação o mais próximo possível de uma nota máxima, porque redação, uma prova, uma redação que tira nota máxima, gente, não é a redação que não tem erro nenhum, não existe. Todo mundo erra, todo mundo é ser humano, fique tranquilo, mas a redação nota máxima é aquela que tem menos erros possíveis. E nessa aula eu explico para você como fazer essa redação com menos erros possíveis. Por isso, técnica 15x5 para fazer a sua redação em 1 hora também e eliminando os erros. Ah, você tá de zoeira comigo? Parece que tá de zoeira? Hoje eu não tô de zoeira não, hoje eu tô séria. Olha lá, estrutura da redação. Aí a gente começa a entrar realmente no texto, né? O que você precisa aprender de técnica textual, beleza? Antes a gente estava aprendendo a pré-redação, a organizar o pensamento, quais técnicas utilizar, como fazer essa redação em 1 hora, e aqui você vai entender a estrutura. E a primeira coisa que você tem que entender em uma redação é o que é tópico frasal. E eu tenho uma aula falando sobre isso. Cada parágrafo da redação, engana-se quem acha que somente a introdução tem um tópico frasal. Não, todo parágrafo de um texto tem tópico frasal, ou seja, uma ideia principal que permeia todo o parágrafo. Por isso que, independente da sua prova, é importante que você assista à estrutura do parágrafo. É uma aula aqui do canal que bombou demais, a galera adorou. Por quê? Porque tem lá a exemplificação de qual que é a ideia principal, quais são as ideias secundárias, como que você liga as suas ideias secundárias a esta ideia principal que é o tópico frasal, ou seja, eu mostro em exemplo para você como construir cada parte de um parágrafo, independente de ser de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, a técnica serve para qualquer parágrafo, porque se aplica em todos. Deu para entender, gente? Por isso que eu indico a vocês. Aí, estrutura da redação dissertativa. Óbvio, para você aprendeu o que é o tópico frasal, você aprendeu a escrever qualquer tipo de parágrafo, agora você tem que aplicar isso dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é o que a sua prova pede. Ou, se a sua prova pede algum outro tipo de texto, você também aplicará. Neste caso, especificamente, a aula é sobre redação que pede, né, as provas que pedem redações dissertativas. Redações dissertativas argumentativas. Então, se a sua prova pede uma redação dissertativa, existe uma estrutura a ser seguida. A introdução, o desenvolvimento, a conclusão, o que tem que ter em cada parte. O que você não pode fazer nessa redação dissertativa, porque você pode eliminar a sua redação pode ser zerada,